Imagine acordar em uma cidade onde tudo é perfeito. Ruas limpas, construções monumentais, fontes de água cristalina jorrando em cada esquina. Uma cidade que brilha, onde a arte, a ciência e a riqueza coexistem como se fossem um só corpo. Onde o céu parece mais azul, o ar mais leve, e a vida, perfeita. Mas e se eu te dissesse que essa perfeição foi construída sobre um pacto silencioso? Que por trás de cada muralha dourada existia uma arrogância tão profunda, tão insaciável, que chegou aos ouvidos do próprio céu. Esta é a história de uma cidade que não apenas prosperou, ela desafiou Deus. Uma cidade que se esqueceu do chão que pisava e tentou tocar o infinito com as mãos sujas de orgulho. Uma cidade que riu dos alertas, zombou das advertências, e por isso, desapareceu nas águas. O nome dela nunca foi registrado oficialmente. Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez porque quem ousou pronunciar seu nome depois da tragédia também desapareceu. Mas as evidências da sua existência estão por aí, espalhadas em fragmentos de pergaminhos, em inscrições soterradas, em relatos esquecidos. Cada cultura antiga tem sua própria versão. Para alguns, foi uma Atlântida perdida. Para outros, uma Sodoma reescrita. Mas a verdade vai muito além da mitologia. Essa cidade foi real. Suas muralhas estavam entre as maiores já construídas. Seus templos não homenageavam deuses antigos, mas a própria humanidade. Ali, não existia mais oração. A fé havia sido substituída por adoração ao ego, ao poder, à tecnologia. Diziam que os homens de lá haviam dominado os 4 elementos, e que o 5º espírito estava em fase de reprogramação. Tudo começou com uma mudança cultural. Os ensinamentos antigos foram sendo considerados retrógrados. As leis sagradas, obsoletas. A ideia de um Deus sobre todos, ridicularizada. As escolas ensinaram às novas gerações que o universo era resultado do acaso, que o bem e o mal eram construções sociais, e que o único propósito da vida era evoluir, por si mesmo. Os profetas foram expulsos, os sábios silenciados. E quando um homem misterioso surgiu em uma praça, gritando que o juízo estava às portas, foi linchado em praça pública. Dizem que ele não gritou, nem chorou, apenas olhou para o céu e sussurrou: "Está feito." A partir dali, os sinais começaram a se multiplicar. A primeira mudança foi o ar. Ele ficou denso, pesado, mesmo em dias ensolarados. As pessoas sentiam como se estivessem respirando dentro de uma caverna. Depois vieram os animais, aves que caíam do céu, peixes que flutuavam mortos no rio, insetos que sumiram. Os ciclos naturais se desregularam. Chovia quando deveria fazer sol. O inverno durava horas. O verão, semanas. As estrelas no céu começaram a mudar de posição. Mas o povo dizia que era apenas uma fase de adaptação planetária. O orgulho era tanto que os líderes chegaram a decretar feriados para celebrar o fim da dependência divina. Havia até cultos onde a multidão repetia em uníssono: "Somos os novos criadores." O que eles não sabiam é que estavam sendo ouvidos. E o céu respondeu, mas não como se espera. Não com fogo, nem com gritos, mas com um silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que nem o som do vento se ouvia mais. A cidade parou. As máquinas desligaram, os pássaros sumiram, as águas ficaram imóveis. Até o tempo pareceu estagnar. Foi então que surgiram as rachaduras. Pequenas, discretas, no chão das praças, nos muros, nos espelhos. Mas elas não aumentavam com o tempo. Elas se multiplicavam, uma, depois outra, como se algo estivesse tentando sair. E de cada fenda, brotava uma água negra, espessa, que escorria sem parar. Não cheirava mal, não queimava, mas ninguém ousava tocá-la. Naquela noite, o céu abriu-se como um véu. Uma rachadura cortou o firmamento de lado a lado. Não era relâmpago, era uma fenda. Uma luz branca, viva, intensa. Muitos caíram de joelhos. Outros fugiram para os prédios mais altos, tentando escapar do que não compreendiam. Mas a luz não atacava, apenas observava. E quando ela desapareceu, o que ficou foi ainda mais aterrador. O reflexo da cidade havia sumido. Espelhos mostravam paisagens vazias. As águas refletiam apenas nuvens cinzas. Era como se a cidade já não existisse em nenhum plano, nem físico, nem espiritual. Mas os prédios ainda estavam ali.
As ruas também. Tudo parecia intacto. Até que, um por um, os moradores começaram a sumir. Eles não morriam, não gritavam, simplesmente desapareciam. Estavam andando, comendo, dormindo, e de repente, não estavam mais. Ninguém via, ninguém ouvia. Restavam apenas objetos no chão, pratos ainda quentes, lençóis amassados, como se fossem levados de uma dimensão para outra. Alguns diziam que era castigo, outros que era purificação, mas a maioria simplesmente se calava. O medo tinha tomado a cidade. E então, a água começou a subir. Mas não como em um dilúvio. Era uma água lenta, silenciosa, quase respeitosa. Ela não jorrava de lugar nenhum. Simplesmente, estava ali, subindo pelas ruas, envolvendo tudo. Os que tentaram fugir descobriram que a cidade havia sido selada. Portões trancados, estradas bloqueadas, túneis soterrados. Era como se o mundo lá fora houvesse virado as costas. E talvez tivesse virado. Talvez ninguém mais ousasse intervir em algo que vinha do alto. A última coisa que se ouviu antes do desaparecimento total foi o sino da antiga capela. Aquela que havia sido fechada, profanada, transformada em museu. Ele tocou sozinho, 12 vezes. E então, o silêncio. Quando exploradores chegaram ao local dias depois, não encontraram nada. Nem ruínas, nem corpos. Apenas um lago. Escuro, perfeito, profundo, imóvel. Hoje, aquele lugar é cercado por florestas densas. As autoridades proíbem a aproximação. Dizem que é por segurança geológica. Mas os moradores sabem a verdade. Eles ouvem vozes durante a noite. Sons de crianças correndo. Sinos distantes. E há aqueles que veem, em noites sem lua, uma cidade inteira refletida na água. Luzes acesas. Janelas abertas. Sombras se movendo. E dizem que, se você olhar por muito tempo, ela olha de volta. Essa história não é apenas sobre o passado. Ela é sobre o agora. Porque os sinais estão se repetindo. A vaidade cresce. A fé é zombada. O ego é adorado. Os altares foram substituídos por espelhos. E o silêncio está voltando. A pergunta é, quando a água subir outra vez, qual cidade será levada? Qual geração será julgada? Se essa história mexeu com você, não deixe isso morrer aqui. Se inscreva agora no canal e ative o sino. Aqui, a cada semana, revelamos histórias ocultas, lendas enterradas e segredos que poucos têm coragem de contar. Compartilhe este vídeo com quem você ama, com quem precisa acordar, com quem pensa que tudo isso é apenas coincidência, porque quando o próximo sino tocar talvez não seja mais apenas uma história.